Hoje nós vamos ler o capítulo 21 de Gênesis, do versículo 1 ao 34. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado, que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino, e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: Ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, e despediu-a, e ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: Que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino, que cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto. Segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim e à terra onde peregrinaste. E disse Abraão: Eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água, que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Então disse Abimeleque: Eu não sei quem fez isto, e também tu não mo fizeste saber, nem eu o ouvi senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas, e deu-as a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: Para que estão aqui estas 7 cordeiras que puseste à parte? E disse: Tomarás estas 7 cordeiras de minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. Assim fizeram aliança em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e Ficol, príncipe do seu exército, e tornaram-se para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Irmão, hoje o Senhor nos deixou 5 verdades poderosas para que tenhamos fé e confiança nas suas promessas.
Gênesis 21 é um dos capítulos mais profundos e emocionantes sobre a fidelidade de Deus e o cumprimento das promessas, mesmo quando tudo parece impossível. Deus sempre cumpre o que promete. Primeiro, o Deus que visita promessas esquecidas. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito. Deus visitou aquilo que parecia esquecido. Sara esperou anos por uma promessa, que, aos olhos humanos, já havia morrido. Mas quando Deus fala, o tempo não apaga, apenas prepara. Imagine a cena. Uma mulher idosa, marcada pelo tempo, de repente sente o impossível acontecer dentro dela. O ventre que era estéril agora gera vida. O riso de incredulidade se transforma em riso de alegria. E ela diz: Deus me fez rir, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. Porque quando Deus cumpre uma promessa, ele não faz em silêncio. Ele faz de modo que o mundo veja que só o Senhor poderia ter feito. Segundo, Deus cumpre promessas no tempo dele, não no nosso. O texto diz: Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Quantas vezes tentamos apressar as promessas? Sara tentou, e Ismael nasceu, fruto da pressa, da ansiedade, do talvez Deus precise de ajuda. Mas Deus não precisa de ajuda, ele precisa de confiança. Ele tem um tempo determinado para tudo, ao tempo da espera, ao tempo da dor e ao tempo do riso. O mesmo Deus que prometeu é fiel para cumprir. E quando chega a hora, nem a velhice, nem o passado, nem o impossível podem impedir. Terceiro, o que nasce fora da promessa não pode herdar o lugar da promessa. Quando Isaque nasce, Sara percebe Ismael zombando e diz a Abraão: Ponhas fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. Isso fala espiritualmente conosco. Existem coisas em nossa vida que nasceram da carne e não do espírito. E quando chega o tempo da promessa, Deus precisa colocar ordem. Nem tudo que nasceu antes da promessa deve permanecer. Há hábitos, relacionamentos, sentimentos e até sonhos que precisam sair para que o Isaque de Deus cresça dentro de nós. A dor de Abraão foi grande, mas Deus disse: Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Quando Deus te chama para o propósito, Ele também te chama para a separação. E às vezes, a separação é o preço da promessa. Quarto, mesmo no deserto, Deus continua sendo pai. Agar e Ismael são despedidos. Eles andam pelo deserto, a água acaba, o menino chora, e Agar se afasta dizendo: Não quero ver morrer o menino. Mas o texto diz: E ouviu Deus a voz do menino. Deus ouviu. Mesmo sendo o filho da serva, mesmo estando longe da promessa principal, Deus ouviu. Isso mostra que o coração do nosso Deus é cheio de misericórdia. Ele não esquece dos que sofrem. Ele abre poços no deserto, cria caminhos onde há solidão e mostra que mesmo os que se afastam da promessa ainda estão debaixo do olhar da graça. Deus diz: Ergue-te, levanta o menino, porque dele farei uma grande nação. Até os que nasceram fora do plano original podem ser alcançados pela compaixão de Deus. Quinto, quando Deus cumpre, ele firma alianças novas. No fim do capítulo, Abraão faz aliança com Abimeleque. Eles fazem paz, firmam um juramento e Abraão planta um bosque em Berseba e invocam o nome do Senhor, Deus eterno. É lindo perceber. Depois da promessa cumprida, vem a adoração e a aliança. Porque toda promessa cumprida deve gerar gratidão, não orgulho. Abraão não ergueu monumentos para si, mas plantou um bosque para o Senhor.
ele entendeu que o mesmo Deus que cumpre promessas é o Deus que deve ser adorado por toda a eternidade. Conclusão: o riso que vem de Deus. Sara riu, mas agora o riso dela não era de dúvida, era de vitória. Deus transformou a risada da incredulidade em a risada da promessa cumprida. Talvez você esteja no tempo da espera, ou no tempo do deserto, ou até no tempo da separação. Mas o tempo da visita de Deus está chegando, porque quando Deus visita, ele cumpre o que disse, ele restaura o que morreu e ele transforma lágrimas em riso. Irmãos, hoje, o mesmo Deus que visitou Sara quer visitar a tua vida. Ele ainda cumpre promessas, ele ainda transforma os impossíveis, e ele ainda faz o riso nascer, onde só havia dor. Confie e espere, porque Deus fará contigo como prometeu. Irmãos, essa foi a palavra do Senhor para o dia de hoje. Agora, irmão, eu peço que compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ser abençoadas com a palavra do Senhor. Se inscreva no canal, dê seu like e não deixe de apertar no sininho para que o YouTube avise você quando tiver novos vídeos.